Pai viúvo luta para criar os 4 filhos. Um dia, um advogado bate à sua porta e diz: esses filhos não são legalmente seus. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo som suave do óleo crepitando na frigideira. David Parker mexia distraidamente os ovos mexidos, enquanto seus pensamentos viajavam para longe. O relógio na parede marcava 7 da noite, mas a casa parecia vazia, desprovida de vida. Seus 4 filhos estavam espalhados pelos cantos, cada um imerso em sua própria tristeza. O cheiro de comida não os atraía mais como antes. A casa, que costumava ser cheia de risos e conversas animadas, agora parecia sufocada pelo silêncio desde que Emily, sua esposa, falecera. Aiden, o mais velho, estava sentado na sala, os olhos fixos na tela da TV, embora não estivesse realmente assistindo. Seus pensamentos eram sombrios, pesados, repletos de perguntas que ele não tinha coragem de fazer. Grace, sua irmã mais nova, desenhava em um caderno na mesa da cozinha, as linhas do desenho desfocadas pelas lágrimas que teimavam em cair. No quarto, Ethan e Emma, os gêmeos, brincavam com seus brinquedos de pelúcia, alheios à perda que ainda não conseguiam compreender totalmente. David suspirou profundamente. Ele nunca imaginou que sua vida tomaria esse rumo. Cada manhã parecia mais difícil que a anterior, e ele sentia o peso da responsabilidade crescer sobre seus ombros. A vida sem Emily era como um quebra-cabeça com peças faltando, e ele não sabia como consertar isso. Ele colocou o jantar nas 4 pequenas tigelas e chamou as crianças. Aiden, Grace, Ethan, Emma, venham comer, disse, sua voz baixa e sem a energia de antes. Aiden apareceu na cozinha primeiro, seguido por Grace, que enxugava os olhos discretamente com a manga da camiseta. David olhou para eles, tentando encontrar as palavras certas para confortá-los, mas o silêncio entre eles era como um abismo intransponível. As crianças se sentaram à mesa sem dizer uma palavra e começaram a comer devagar. O som dos talheres era a única coisa que preenchia o ambiente. Como foi a escola hoje? Perguntou David, quebrando o silêncio. Aiden deu de ombros sem levantar os olhos. Foi normal, eu acho. Grace olhou para o pai, seus olhos ainda vermelhos. A professora perguntou de você. Disse que talvez a gente precise de mais tempo. Sabe, depois de tudo. David assentiu, tentando não deixar transparecer a dor que sentia ao ouvir essas palavras. Se precisar de mais tempo, eu falo com a escola, disse ele, tentando soar mais forte do que realmente se sentia. De repente houve uma batida na porta, um som inesperado que quebrou a monotonia da noite. David olhou para a porta da frente, seu estômago se revirando de nervosismo. Quem poderia ser àquela hora? Ele hesitou por um momento, depois se levantou da mesa e caminhou até a porta. Ao abrir, se deparou com um homem alto, bem vestido, segurando uma maleta de couro em uma mão e um envelope na outra. Seus olhos eram frios e calculistas, como se estivesse ali para negócios, não para uma visita amigável. Boa noite, Sr. Parker, disse o homem com um leve tom de formalidade. Meu nome é Charles Thompson, sou advogado, posso entrar? David sentiu seu coração acelerar. Não havia nada de bom em advogados aparecendo à sua porta à noite. Ele deu um passo para trás, permitindo que o homem entrasse, apesar de seu instinto lhe dizer o contrário. Charles entrou na sala de estar e olhou ao redor, observando o ambiente com um olhar clínico. David podia sentir o desconforto aumentando a cada segundo que passava. O que você quer? Perguntou David, tentando manter a voz firme, embora soubesse que algo estava prestes a mudar sua vida novamente. Charles olhou diretamente nos olhos de David e estendeu o envelope para ele. Eu estou aqui representando o meu cliente, Richard Wainwright, disse ele, cada palavra saindo cuidadosamente calculada. Ele gostaria de informar que as 4 crianças que você está criando não são suas biologicamente. Elas pertencem ao meu cliente. David congelou, as palavras ecoando em sua cabeça. Ele pegou o envelope com as mãos trêmulas, incapaz de processar o que estava ouvindo. O que? O que você está dizendo? Murmurou ele, mal conseguindo encontrar a voz. O Sr. Wainwright
teve um relacionamento com sua esposa antes das crianças nascerem, disse Charles, sem rodeios. Ele é o pai biológico dos 4. David sentiu o chão sumir sob seus pés. O som da porta se fechando ecoou pela casa, enquanto Charles Thompson partia, deixando David Parker sozinho com um envelope nas mãos. Ele permaneceu imóvel por alguns minutos, tentando processar o que acabara de ouvir. O ar parecia ter ficado mais pesado, sufocante, e a sala de estar, antes tão familiar, agora parecia um lugar estranho. As palavras do advogado martelavam em sua mente, cada sílaba trazendo um novo peso de incerteza e confusão. Como isso poderia ser verdade? Emily nunca mencionara nada. Ele a conhecia. Ou pelo menos achava que conhecia. A voz de Aiden o tirou de seu torpor. Pai, quem era aquele homem? Perguntou o garoto parado ao lado da mesa com os olhos curiosos e preocupados. Grace, mais sensível à tensão no ar, também olhava para o pai, sem dizer uma palavra, mas com um medo evidente no rosto. David não podia contar a verdade naquele momento. Como poderia explicar algo tão devastador para seus filhos, quando ele mesmo não entendia? Ele respirou fundo, escondendo o envelope atrás de si, e tentou forçar um sorriso. Era só uma visita inesperada, nada com o que se preocupar. Aiden franziu a testa, claramente desconfiado, mas não pressionou. Grace, no entanto, se levantou e caminhou até o pai, segurando sua mão com a suavidade de quem buscava conforto. Está tudo bem, pai? David abaixou-se e olhou nos olhos dela. Vai ficar tudo bem, querida. Não se preocupe com isso agora. Sua voz era mais para ele do que para ela. Ele queria acreditar naquelas palavras, precisava acreditar. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, David se trancou em seu quarto. O envelope ainda estava lá, em cima da cômoda, como um lembrete sombrio do que estava por vir. Ele caminhou até lá, hesitando por um momento antes de finalmente pegar o envelope. Suas mãos tremiam enquanto o abria, puxando os documentos que estavam dentro. O primeiro papel era uma carta de Richard Wainwright, o homem que Charles representava. David leu as palavras com dificuldade, seu coração apertando a cada linha. A carta explicava que Richard tinha conhecido Emily antes do casamento e que o relacionamento deles havia durado até pouco tempo antes do nascimento das crianças. Richard afirmava que, após a morte de Emily, ele descobriu que poderia ser o pai biológico das crianças e agora ele queria conhecê-las e assumir suas responsabilidades. David jogou a carta de lado, sentindo uma onda de raiva subir dentro de si. Como esse homem podia aparecer de repente e reivindicar seus filhos, como se fossem objetos que ele pudesse simplesmente pegar de volta? Eles eram seus filhos. Ele quem esteve lá desde o começo cuidando deles, amando-os, sacrificando-se por eles. Sem perceber, David começou a andar de um lado para o outro no quarto, os pensamentos correndo soltos em sua mente. Ele precisava de respostas, precisava entender como isso havia acontecido, mas, mais do que isso, ele precisava descobrir o que faria a seguir. Na manhã seguinte, enquanto as crianças estavam na escola, David decidiu confrontar a situação de frente. Ele sabia que não podia fugir dessa realidade, por mais dolorosa que fosse. Dirigiu-se até a casa de Sarah, a melhor amiga de Emily, uma mulher que sempre esteve presente em suas vidas. Sarah sabia de tudo sobre Emily, pelo menos era o que ele achava. Quando David chegou, Sarah o recebeu com um sorriso caloroso, mas seu sorriso rapidamente desapareceu ao ver a expressão no rosto dele. David, o que aconteceu? Perguntou ela preocupada, enquanto o convidava para entrar. Ele não perdeu tempo. Eu preciso saber, Sarah, disse ele, sua voz firme, mas cheia de dor. Você sabia que Emily tinha um caso com outro homem? Sabia que esse homem pode ser o pai das crianças? Sarah ficou em silêncio por um momento, chocada com a pergunta direta. Ela olhou para ele com olhos grandes e culpados antes de finalmente suspirar e balançar a cabeça. David, eu não sabia que Richard estava de volta. Eu sabia que eles tinham tido algo antes de vocês ficarem juntos, mas Emily sempre me disse que o que eles tinham era coisa do passado. David sentiu uma nova onda de raiva e traição. Então você sabia? Sabia desse homem e nunca me contou? Eu achei que não era importante,
disse Sarah, com a voz vacilante. Emily te amava, David. Quando ela ficou grávida, ela estava feliz. Ela nunca teria te contado por quê. Porque ela sabia que você era o pai de verdade. Você, não ele. David não sabia o que pensar. A dor era profunda demais, as dúvidas grandes demais. Ele não podia evitar sentir-se traído novamente. No entanto, ele sabia que, independentemente de qualquer revelação, seu amor pelos filhos não mudaria. Ele quer tirá-los de mim, disse David, sua voz carregada de desespero. E eu não sei o que fazer. Sarah olhou para ele com empatia e tristeza nos olhos. David, você é o pai deles em todos os sentidos que importam. Não desista deles. Eles precisam de você. Ele não respondeu de imediato, mas algo dentro de David começou a se solidificar. Ele sabia o que tinha que fazer. David saiu da casa de Sarah com a cabeça ainda girando. As palavras dela ecoavam em sua mente, mas isso não tirava o peso do que estava por vir. Ele sabia que estava prestes a entrar em uma batalha pela custódia dos filhos e, mais do que nunca, precisava se preparar emocionalmente e legalmente. Quando chegou em casa, o sol já começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, contrastando com o turbilhão de emoções que ele carregava por dentro. Aquele seria apenas o começo de uma longa e difícil jornada. Ao entrar na sala, encontrou Aiden brincando com uma bola de futebol perto da porta, enquanto Grace estava sentada no sofá com um livro de colorir no colo. O sorriso inocente no rosto de Aiden ao vê-lo o partiu por dentro. Pai, você pode jogar bola comigo? Perguntou o garoto levantando-se de imediato. David olhou para o filho e quase disse sim, mas sua mente estava em outro lugar. Agora não, Aiden. Tenho algumas coisas para resolver. Grace levantou o olhar do livro, percebendo a tensão no rosto do pai. Está tudo bem, papai. Sua voz era suave, mas carregava uma preocupação que não deveria pesar nos ombros de uma criança tão jovem. David tentou sorrir, mas o esforço só tornava a expressão mais amarga. Está, querida. Vai ficar tudo bem. Ele sabia que precisava ser forte por eles, mas naquele momento sentia-se quebrado. Seu coração estava dividido entre a dor da traição de Emily e o amor inabalável que sentia por aquelas 4 crianças. Depois de mandar os filhos para a cama, David pegou o telefone e discou o número do único advogado que conhecia, um homem chamado Frank Collins, que havia lidado com um pequeno problema legal de sua oficina no ano anterior. Frank atendeu após alguns toques, sua voz grave e um tanto apressada do outro lado da linha. David, é tarde. Algum problema sério? Perguntou Frank, direto como sempre. David respirou fundo, tentando manter a calma. Frank, eu preciso de ajuda. É sobre a custódia dos meus filhos. Aconteceu uma coisa que eu nunca poderia imaginar. Frank ficou em silêncio por alguns instantes. Tudo bem, David. Me conte o que está acontecendo. David explicou toda a situação, desde a visita do advogado Charles Thompson até a carta de Richard Wainwright e a conversa com Sarah. A cada palavra, o peso em seu peito parecia aumentar. Quando finalmente terminou, ele se sentiu exausto, como se cada detalhe drenasse suas forças. Frank suspirou do outro lado da linha. David, isso não vai ser fácil. Ele tem um advogado competente e a biologia está do lado dele. Se esse homem realmente for o pai biológico, as coisas podem ficar complicadas, mas você tem algo que ele não tem. O vínculo emocional. Você criou essas crianças. Elas te conhecem como pai. David assentiu, mesmo sabendo que Frank não podia ver. Mas isso vai ser o suficiente? Frank hesitou por um momento. Não vou mentir, vai ser uma batalha dura. Precisamos reunir todas as provas de que você é o melhor para essas crianças. Vou começar a trabalhar no caso amanhã de manhã. Venha ao meu escritório e conversaremos sobre os próximos passos. David agradeceu e desligou o telefone, mas a sensação de incerteza não o abandonou. Ele sabia que a partir daquele momento, sua vida seria um turbilhão de audiências, depoimentos e decisões difíceis. Mas por mais difícil que fosse, ele não podia se permitir falhar. Não por ele, mas por Aiden, Grace, Ethan
e Emma. No dia seguinte, David foi ao escritório de Frank, um lugar modesto, mas organizado. O cheiro de café amargo enchia o ar, e a secretária acenou para ele com um sorriso simpático. Sr. Parker, o Sr. Collins está esperando você. David entrou na sala de Frank, onde o advogado estava sentado em sua cadeira de couro, revisando alguns papéis. David, sente-se, disse Frank, sem tirar os olhos dos documentos. Consegui algumas informações sobre o Sr. Wainwright. David se sentou, esperando ansiosamente. Richard Wainwright é um empresário de sucesso. Tem dinheiro, recursos e até alguns contatos importantes. Mas ele não tem um histórico de ser um pai. Isso pode jogar a nosso favor. Ele nunca teve filhos antes e essa súbita reivindicação pode parecer oportunista para o tribunal, se lidarmos com isso da maneira certa. David sentiu uma pequena faísca de esperança. Então você acha que temos uma chance? Frank sorriu de lado. David, sempre há uma chance, mas preciso ser claro. O caminho não vai ser fácil. Precisamos de testemunhas que possam falar sobre seu relacionamento com os filhos. Professores, vizinhos, qualquer pessoa que possa atestar que você é o pai deles de verdade. Também precisamos de provas de que Richard nunca esteve envolvido com eles. David assentiu, absorvendo cada palavra. Ele sabia que isso seria uma luta difícil, mas estava preparado para fazer o que fosse necessário. Vou falar com alguns professores, disse David com determinação. Eles conhecem Aiden e Grace há anos. Também tenho alguns amigos que podem ajudar. Frank fez uma anotação em seu bloco. Ótimo. Vou marcar uma audiência preliminar para a próxima semana. Quanto mais cedo começarmos, melhor. Enquanto David se preparava para sair do escritório, Frank levantou-se de sua cadeira e colocou uma mão no ombro de David. Lembre-se, David, você já é o pai dessas crianças, independentemente do que o tribunal decidir. Elas sabem disso e isso é o mais importante. David sorriu pela primeira vez em dias. Ele sabia que a batalha estava apenas começando, mas também sabia que não estava sozinho. David estava sentado na pequena sala de espera da escola de Aiden e Grace, enquanto o barulho das crianças brincando no pátio ecoava pelos corredores. Era uma manhã fria e a luz do sol parecia ter dificuldades para atravessar as pesadas nuvens cinzentas. Ele esfregava as mãos ansioso enquanto aguardava para falar com a professora dos filhos, a Sra. Barnes. Ela conhecia as crianças desde que começaram na escola e David esperava que ela pudesse ajudar. Ele sentia o peso de cada segundo passar, como se a ansiedade o esmagasse lentamente. Finalmente a porta da sala de aula se abriu e a Sra. Barnes apareceu. Uma mulher baixa, com cabelos grisalhos e um sorriso caloroso. Sr. Parker, entre, por favor, disse ela, com um tom gentil que aliviava, mesmo que temporariamente, a tensão de David. Ele entrou na sala sentando-se na cadeira de madeira em frente à mesa da professora. A sala era acolhedora, com desenhos infantis pendurados nas paredes e brinquedos coloridos organizados em prateleiras. A Sra. Barnes sentou-se do outro lado, suas mãos repousando sobre a mesa, enquanto ela olhava para ele com simpatia. Aiden e Grace são crianças maravilhosas, Sr. Parker. O que posso fazer por você? David respirou fundo, lutando para manter a compostura. Sra. Barnes, eu estou enfrentando uma situação complicada. Há alguém que está tentando tirar meus filhos de mim. Ele fez uma pausa, a dor evidente em sua voz. Eu criei essas crianças desde o nascimento. Elas são tudo para mim, mas agora esse homem apareceu, alegando ser o pai biológico. Eu preciso provar que sou o melhor para eles e que eles já têm um pai. A expressão de Sra. Barnes suavizou ainda mais. Sr. Parker, qualquer um que observe Aiden e Grace sabe que você é um pai dedicado. Eles falam de você com tanto carinho. Sempre que Aiden consegue uma boa nota ou Grace termina um desenho, eles mencionam o quanto estão ansiosos para te mostrar. Mas eu entendo a seriedade do que está enfrentando. Claro que vou ajudar. Estou disposta a testemunhar a seu favor. Conheço seus filhos há anos. Eles são felizes, amados e bem cuidados. David sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele não esperava menos da Sra. Barnes,
Mas ouvir essas palavras de alguém que conhecia suas crianças o encheu de uma esperança renovada. Obrigado, ele murmurou, sua voz rouca. Isso significa muito para mim. Ela deu um leve sorriso. Você sabe, Aiden é um menino forte, mas ele é muito sensível quando se trata de você. Ele sempre fala com orgulho de como você o ensinou a consertar coisas e como vocês dois passam tempo juntos na oficina. Gracie é mais introspectiva, mas ela sempre diz que adora ouvir você ler para eles antes de dormir. Esses são os pequenos momentos que fazem de você o pai deles, Sr. Parker. Não se esqueça disso. David assentiu, sentindo as lágrimas ameaçarem surgir, mas ele assegurou. Eu prometo que não vou desistir deles. Deixando a escola com o coração um pouco mais leve, David voltou para casa pensando em cada palavra da Sra. Barnes. Ele sabia que as coisas ainda seriam complicadas, mas pelo menos tinha alguém disposto a lutar ao seu lado. O apoio dela era um lembrete de que ele não estava sozinho, e que outras pessoas também viam o quanto ele significava para aquelas crianças. Quando ele entrou em casa, encontrou Ethan e Emma brincando no chão da sala, cercados por blocos de montar. A visão deles o trouxe de volta ao presente, e por um momento ele pôde esquecer a tempestade que se aproximava. Sentou-se no chão com eles, pegando um bloco e juntando-se à construção sem pensar duas vezes. Ethan olhou para ele com um sorriso largo. Olha, papai, eu fiz uma torre. David sorriu de volta, erguendo o polegar. Muito bem, campeão. Está incrível. Emma, por outro lado, estava mais concentrada em encaixar as peças perfeitas, sua pequena língua ligeiramente para fora, em um gesto adorável de concentração. Eu estou fazendo uma casa, papai, ela disse, sem tirar os olhos da construção. David observou os dois, e seu coração inchou de amor. Para ele, aqueles momentos simples eram tudo o que importava. Eram os momentos que ele sabia que Richard Wainwright, por mais recursos que tivesse, jamais poderia entender. Mais tarde naquela noite, após colocar os gêmeos para dormir, ele se sentou na cozinha com uma xícara de café forte, encarando os papéis que Frank havia lhe dado. O processo judicial estava se aproximando, e ele precisava se preparar mentalmente para a batalha que viria. Mas naquele momento, sua mente voltou à carta que Richard havia escrito. Como seria aquele homem? O que o motivava realmente? Será que ele se importava com as crianças ou estava apenas movido por alguma ideia de obrigação ou ego? Enquanto David ponderava essas perguntas, uma batida leve na porta o fez se sobressaltar. Já era tarde, e ele não esperava visitas. Levantando-se, caminhou até a porta e abriu, revelando ninguém menos que Richard Wainwright. O homem alto e elegante, vestindo um casaco caro, estava parado ali, com uma expressão indecifrável no rosto. David Parker, disse Richard, sua voz calma, mas carregada de intenção. David se manteve firme, sem se mover. Sou eu, e você é o homem que está tentando tirar meus filhos. Richard balançou a cabeça levemente, seu olhar firme. Eu não vim aqui para brigar, pelo menos não agora. Eu só queria ver quem você é. David encarou o homem, seus olhos cheios de desconfiança e raiva contida. Eu sou o pai dessas crianças. Isso é tudo que você precisa saber. Richard deu um passo para trás, como se ponderasse as palavras de David. É exatamente isso que eu queria entender. David não respondeu. Ele sabia que aquela conversa estava longe de terminar. David fechou a porta com força assim que Richard Wainwright saiu. Seu coração ainda estava acelerado e a raiva que ele havia segurado durante toda a conversa parecia pulsar em suas veias. Ele nunca imaginou que teria que encarar aquele homem assim, frente a frente, na porta de sua casa. A noite estava silenciosa, exceto pelo som distante dos grilos, mas na cabeça de David, pensamentos giravam sem cessar. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã para as crianças, o peso do encontro da noite anterior ainda pairava sobre ele. O rosto de Richard, calmo e controlado, estava gravado em sua mente. David não conseguia afastar a sensação de que o homem havia vindo até sua casa por algo mais do que mera curiosidade. Ele sabia que a batalha estava apenas começando,
e o que estava por vir poderia ser ainda mais complicado do que imaginava. Aiden entrou na cozinha com o cabelo desgrenhado, esfregando os olhos sonolentos. Pai, você parece cansado. Não dormiu bem? David forçou um sorriso, tentando esconder sua inquietação. Só estou pensando em algumas coisas, filho. Como está a escola? Tem alguma prova chegando? Aiden balançou a cabeça. Nada de importante, mas a Sra. Barnes disse que quer falar com você de novo. É sobre aquele projeto que a Grace está fazendo com as outras meninas. David se lembrou da conversa com a professora e de como ela havia oferecido seu apoio no processo de custódia. Ele se sentiu grato por saber que tinha aliados, mas a tensão ainda era palpável. Enquanto os outros filhos apareciam um a um para o café da manhã, ele tentava manter a conversa leve, mesmo com a tempestade de pensamentos que o perturbava. Depois que as crianças foram para a escola, David fez uma rápida ligação para Frank, o advogado, para atualizar sobre a visita inesperada de Richard. Ele apareceu na minha casa, Frank. Não disse muito, mas só o fato dele estar lá me incomoda. Do outro lado da linha, Frank suspirou. Isso não é comum, mas não é ilegal. Ele está tentando conhecer você, David. Talvez ele esteja medindo seu caráter, sua capacidade como pai. Não o subestime. Richard Wainwright não é um homem que faz algo sem motivo. David concordou, embora a ideia o incomodasse profundamente. E se ele estiver planejando algo? Como posso me proteger disso? Continue fazendo o que você faz de melhor. Seja um pai exemplar, disse Frank. Estamos montando um bom caso. Temos depoimentos fortes, pessoas que sabem o quanto você se dedica a esses filhos. Ele pode ter os recursos, mas você tem o coração dessas crianças. Isso conta muito. A ligação foi encerrada, e David decidiu que precisava continuar com sua rotina, apesar da crescente ansiedade. Ele foi para a oficina, onde o trabalho o ajudava a manter a cabeça ocupada. As mãos sujas de graxa e o som de ferramentas contra o metal eram confortos silenciosos para ele, distraindo-o, mesmo que temporariamente, dos problemas maiores. Durante o almoço, enquanto David se preparava para comer um sanduíche rápido, ouviu o som de alguém entrando na oficina. Ao se virar, encontrou Richard novamente, desta vez com uma expressão mais resoluta. David largou a chave inglesa e limpou as mãos em um pano, sem esconder sua surpresa, e um pouco de irritação. Você de novo? Não acho que tenha marcado hora para consertar um carro, disse David, o tom de voz seco. Richard deu um leve sorriso que não alcançava seus olhos. Eu queria conversar em um ambiente menos tenso do que a sua porta. Acho que começamos com o pé errado. David cruzou os braços, estudando o homem à sua frente. Havia algo mais na visita de Richard. Ele sabia disso. Não vejo o que mais temos para conversar. Eu sei que isso tudo é complicado para ambos, começou Richard, seus olhos analisando o espaço ao redor, como se estivesse buscando as palavras certas. Eu cometi muitos erros no passado, David. A relação com Emily foi um desses, mas eu não sabia que ela estava grávida. Eu não sabia que essas crianças existiam até pouco tempo. Agora que sei, sinto que preciso fazer alguma coisa. David manteve o silêncio, observando cada movimento de Richard. Ele sentia a tensão aumentar, mas resistiu à vontade de explodir. Era melhor ouvir o que o homem tinha a dizer. Eu não sou ingênuo. Sei que nunca serei o pai que você foi para eles, mas eles são meus filhos também. Isso é algo que não posso ignorar, disse Richard, suas palavras carregadas de uma franqueza que surpreendeu David. David deu um passo à frente, mantendo os olhos fixos nos de Richard. Você pode ser o pai biológico, mas eu sou o pai de verdade. Eu estive lá quando eles nasceram, eu cuidei deles quando estavam doentes, eu os vi crescer. Nada do que você fizer vai mudar isso. Richard assentiu lentamente, como se esperasse aquela resposta. Eu entendo o que está dizendo, e é por isso que estou aqui. Eu queria que você soubesse que não estou fazendo isso para te machucar. Não quero tirar nada de você. Só quero fazer parte da vida deles, de alguma forma. David sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele não sabia o que pensar. Parte de si queria acreditar nas palavras de Richard, mas outra parte
A parte que estava lutando pela sobrevivência de sua família se recusava a ceder. E como você acha que isso vai funcionar, Richard? Você acha que pode aparecer do nada e se tornar parte da vida deles, assim, do nada? Richard olhou para o chão, suas mãos se apertando involuntariamente. Não tenho todas as respostas. Só sei que quero tentar. A conversa ficou suspensa por um momento. Ambos homens em lados opostos de uma batalha emocional que nenhum deles parecia querer realmente lutar. David suspirou profundamente e se virou, pegando suas ferramentas novamente. Isso não vai ser fácil para nenhum de nós, disse David, finalmente quebrando o silêncio. Mas você precisa entender que essas crianças têm uma vida estável, têm uma família, e eu não vou permitir que nada quebre isso. Richard deu um pequeno aceno, sua expressão se suavizando um pouco. Eu entendo. Só peço que pense sobre o que eu disse. David não respondeu, voltando ao seu trabalho enquanto Richard se afastava da oficina. A tensão no ar continuava palpável, mas havia algo diferente naquela despedida. David sabia que a luta pela custódia ainda estava longe de terminar, mas agora ele começava a perceber que, independentemente de como tudo terminasse, essa batalha era sobre mais do que direitos legais. Os dias seguintes passaram como um borrão. David, ainda remoendo cada palavra dita por Richard na oficina, tentava seguir com sua rotina normal, mas o peso da incerteza pendia sobre ele. Ele continuava indo ao trabalho, preparando as refeições para os filhos e tentando manter a vida em ordem. Mas a sensação de que algo estava prestes a desmoronar era constante. As crianças, por outro lado, pareciam alheias à tensão crescente, pelo menos por enquanto. Mas David sabia que não poderia proteger seus filhos daquela tempestade para sempre. No fim de uma tarde nublada, Frank Collins ligou com uma notícia que David esperava, mas não estava pronto para ouvir. David, Richard está buscando uma mediação. Ele quer discutir um acordo. David ficou em silêncio por um momento. Sabia que essa proposta viria em algum ponto, mas a realidade de enfrentá-la era desconcertante. O que ele quer? Perguntou finalmente, com a voz tensa. Ele está disposto a abrir mão da custódia total, mas quer direitos de visitação. Parece que ele percebeu que lutar contra você em tribunal será uma batalha difícil, especialmente com as testemunhas que temos a seu favor. Mas ele ainda quer ser parte da vida das crianças, explicou Frank de maneira calma, mas direta. David sentiu um peso afundar em seu estômago. Como poderia aceitar que Richard, um estranho para seus filhos, tivesse o direito de entrar e sair de suas vidas? Eu não sei, Frank. Como isso vai funcionar? E se ele entrar na vida deles e bagunçar tudo? Frank suspirou do outro lado da linha. Entendo sua preocupação, David, mas honestamente pode ser a melhor saída. O tribunal poderia ver isso de forma favorável, já que mostra que você está disposto a negociar e pensar no bem-estar das crianças. David não conseguia aceitar aquilo. Ele sabia que suas preocupações iam muito além do que era razoável ou estratégico. Era um medo visceral de perder o que havia construído com seus filhos, de ver o homem que traíra sua confiança entrar na vida deles, mesmo que parcialmente. Eu vou precisar de tempo para pensar, disse ele, encerrando a ligação. Naquela noite, após colocar os gêmeos para dormir, David decidiu que precisava falar com Aiden e Grace. Eles já eram grandes o suficiente para perceber que algo estava acontecendo, e ele não queria que a verdade os pegasse de surpresa. Ele os chamou até a sala de estar, onde eles se sentaram lado a lado, com os olhos curiosos fixos no pai. David respirou fundo, sentando-se à frente deles. Tem algo que eu preciso contar para vocês. Algo importante, começou, sua voz mais suave do que o habitual. Grace puxou os joelhos para perto do corpo, seu olhar se tornando mais cauteloso. Aiden, por sua vez, manteve os olhos firmes no pai, já antecipando que o que vinha a seguir não seria fácil. Há um homem, o nome dele é Richard Wainwright, continuou David, escolhendo suas palavras com cuidado. Ele apareceu recentemente dizendo que ele é o pai biológico de vocês. Grace cobriu a boca com as mãos, seus olhos arregalados de choque. Aiden franziu a testa, confuso,
mas já tentando juntar as peças. "Mas você é nosso pai", disse ele, sua voz firme. David sentiu o coração se apertar. "Sim, eu sou. Eu sou o pai de vocês e sempre vou ser. Mas Richard quer ter algum tipo de relacionamento com vocês. Ele quer estar na vida de vocês de alguma forma." Grace olhou para o chão, parecendo processar a informação. "Mas, e a mamãe? Ela sabia disso?" David hesitou antes de responder, lembrando-se da traição que tanto o ferira. "Sim, ela sabia. Mas isso não muda o fato de que ela nos amava e que eu sou o pai de vocês desde o primeiro dia." Aiden balançou a cabeça, ainda incrédulo. "Então, o que isso significa para a gente? Ele vai nos levar embora?" David rapidamente negou com a cabeça. "Não, de jeito nenhum, vocês vão continuar comigo. Só que agora Richard quer conhecer vocês, quer ter visitas. Eu ainda estou tentando entender como lidar com isso." Grace finalmente falou, sua voz frágil. "Eu não quero um pai novo, papai. Eu só quero você." As palavras de Grace atingiram David profundamente e ele a puxou para um abraço apertado, sentindo as lágrimas quentes se formarem em seus próprios olhos. Aiden, sempre mais contido, apenas assentiu, mas David viu em seus olhos o mesmo medo e confusão que sentia. "Eu também não quero, pai. Não precisamos dele." David os abraçou ainda mais forte, lutando contra as lágrimas. "Eu sei, meus amores, e eu estou lutando por vocês. Não vou deixar nada tirar nossa família, isso eu prometo." Nos dias que se seguiram, David se encontrava dividido. Sabia que precisava pensar no bem-estar emocional das crianças, mas também sabia que Richard estava disposto a lutar por algum tipo de relação com elas. A batalha judicial não seria apenas sobre direitos, mas sobre os corações e mentes dos seus filhos. Finalmente, uma reunião de mediação foi marcada, com Frank ao seu lado e Richard do outro, acompanhado por Charles Thompson, o advogado que David já conhecia. O ambiente era tenso e David sentia cada músculo do seu corpo em alerta. Richard, sentado do outro lado da mesa, parecia mais sereno do que antes, mas havia algo em seus olhos que indicava que ele também estava nervoso. Charles foi o primeiro a falar, expondo a proposta de Richard de visitas regulares, sem interferir na custódia total de David. Frank, do lado de David, argumentou a favor do bem-estar das crianças e questionou se um relacionamento com Richard seria realmente benéfico para elas nesse momento delicado. Durante a conversa, Richard, que até então havia permanecido em silêncio, finalmente falou. "David, eu sei que essa situação é complicada e entendo sua resistência, mas eu não estou tentando tirá-las de você. Só quero conhecê-las, construir algo com elas. Não quero que um dia elas cresçam sem saber quem eu sou." David olhou para Richard por um longo momento, sentindo a raiva e o medo misturados com algo que ele relutava em admitir. Talvez Richard estivesse falando a verdade. Mas isso não tornava tudo mais fácil. Ele sabia que qualquer decisão tomada ali moldaria o futuro de sua família. "E isso não é só sobre você, Richard. Isso é sobre o que é melhor para as crianças. E eu vou fazer o que for necessário para proteger o que eu construí com elas", disse David, sua voz firme e convicta. A reunião terminou sem um acordo concreto, mas com a promessa de ambas as partes de continuar as discussões. David sabia que a luta estava longe de terminar, mas no fundo também começava a perceber que talvez, em algum ponto do caminho, precisaria encontrar um meio termo. A reunião de mediação ficou gravada na mente de David como um sinal de que a situação, por mais que ele quisesse evitar, estava se tornando inevitável. Durante os dias seguintes, ele não conseguia parar de pensar nas palavras de Richard. O homem não parecia mais um estranho frio e calculista tentando invadir sua vida. Havia uma sinceridade em sua voz que David relutava em admitir, mas não podia ignorar. A ideia de que, talvez, em algum nível, Richard realmente quisesse apenas conhecer os filhos complicava tudo. Enquanto as semanas passavam, os encontros com Frank continuaram, mas com cada reunião, ficava mais claro que a batalha judicial seria longa e emocionalmente exaustiva. Em uma das consultas, Frank olhou para David com um olhar sério, mas compreensivo. "David,
estou do seu lado e lutaremos até o fim, se for isso que você quer. Mas também precisamos considerar o impacto que isso pode ter nas crianças. David sabia que Frank estava certo, mas a ideia de dividir seus filhos, mesmo que parcialmente com Richard, ainda o fazia estremecer. Você acha que eles entenderiam? Perguntou David, mais para si mesmo do que para Frank. Como eu explico para eles que o homem que os abandonou no início agora quer fazer parte de suas vidas? Frank respirou fundo. Eles são jovens, mas também são fortes. O mais importante é como você irá lidar com isso, David. Se Richard for genuíno, pode haver um caminho onde todos vocês podem coexistir sem causar danos irreversíveis. Mas essa é uma decisão que só você pode tomar. David saiu do escritório de Frank com o peso do mundo sobre seus ombros. Ele sempre acreditou que seria capaz de proteger seus filhos de qualquer dor, mas agora parecia que a vida estava lhe forçando a confrontar uma realidade sobre a qual ele não tinha controle. Era uma luta entre o que seu coração lhe dizia, de que ele era o único verdadeiro pai de Aiden, Grace, Ethan e Emma, e o que a justiça e as circunstâncias exigiam. Em casa, a vida seguia seu curso habitual. Aiden estava cada vez mais envolvido com seus esportes escolares, enquanto Grace passava horas pintando em seu caderno de desenhos, os gêmeos correndo pela casa como um pequeno furacão de energia. Eles pareciam felizes, mas David sabia que era só questão de tempo até que perguntas começassem a surgir. A ideia de enfrentar aquela conversa novamente o aterrorizava. Uma tarde, enquanto David preparava o jantar, Aiden entrou na cozinha com um olhar sério. O garoto, que agora estava prestes a completar 12 anos, tinha algo de maduro em seus olhos, algo que David começava a notar com mais frequência. "Pai, posso falar com você?" perguntou Aiden, sua voz baixa, mas direta. David se virou do fogão enxugando as mãos em um pano. "Claro, filho. O que foi?" Aiden se aproximou, encostando-se à bancada. "É sobre aquele homem, Richard. Ele é mesmo nosso pai?" David sentiu o coração parar por um segundo. Ele sabia que essa pergunta viria mais cedo ou mais tarde, mas isso não o deixava menos doloroso. Ele é seu pai biológico, sim. Mas isso não muda o que somos, Aiden. Eu sou seu pai. Sempre fui. Aiden balançou a cabeça, claramente tentando entender algo que era grande demais para sua idade. Mas por que ele quer nos ver agora? Ele nunca esteve por perto antes. David suspirou, sentindo o peso da pergunta. "Acho que, por algum motivo, ele sente que precisa conhecer vocês. Ele não sabia que vocês existiam até recentemente. Então agora ele quer tentar se aproximar." O silêncio pairou na cozinha por alguns segundos, antes de Aiden falar novamente. "E se a gente não quiser conhecê-lo?" David ficou surpreso com a franqueza de Aiden. Isso é uma escolha que vocês terão que fazer. Ninguém vai forçar vocês a nada que não queiram, Aiden. Tudo o que eu quero é que vocês sejam felizes e que entendam que eu estou aqui para vocês. Não importa o que aconteça. Aiden olhou para o pai por um momento antes de assentir. "Eu sei, pai. Só queria entender por que tudo está tão confuso agora." David deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de Aiden, apertando-o levemente. "Vai ficar tudo bem, Aiden, eu prometo." Mais tarde, enquanto todos dormiam, David ficou acordado, olhando para o teto e ponderando sobre o que Richard realmente queria e o que seria melhor para seus filhos. Ele sabia que a batalha judicial ainda estava à frente, mas estava começando a se perguntar se valeria a pena prolongar o sofrimento para todos. Seria mais sábio tentar encontrar um meio termo com Richard? Talvez, permitindo algum tipo de visitação controlada, ele pudesse manter a paz e proteger seus filhos de uma guerra emocional. Na manhã seguinte, David tomou uma decisão que mudaria o rumo das coisas. Pegou o telefone e ligou para Frank. "Frank, acho que estou pronto para conversar de novo com Richard. Não estou dizendo que vou ceder completamente, mas talvez seja melhor tentar resolver isso sem uma guerra longa e difícil." Frank, do outro lado da linha, pareceu refletir por um momento antes de responder. "Entendo. Se isso é o que você quer, então começaremos as negociações."
Só tenha certeza de que você está fazendo isso pelos motivos certos, David. Isso não é uma questão de ceder, mas de garantir o que é melhor para as crianças. David desligou o telefone, sentindo uma mistura de alívio e incerteza. Ele não sabia se estava tomando a decisão certa, mas sabia que continuar lutando sem fim poderia ser pior. Havia algo mais importante em jogo: a estabilidade emocional de Aiden, Grace, Ethan e Emma. No fim daquela semana, um novo encontro foi marcado. Desta vez, o clima era menos hostil. Richard parecia mais calmo, e David, embora ainda desconfiado, estava disposto a ouvir. Frank apresentou as novas condições de David. Richard poderia ter visitas supervisionadas com as crianças, mas o acordo seria revisado a qualquer momento, se David ou as crianças sentissem que as visitas não estavam sendo benéficas. Richard aceitou sem hesitação, como se estivesse preparado para a proposta. Eu só quero conhecê-los, David, e prometo que vou respeitar os limites. David olhou para ele, sentindo uma ligeira mudança no homem à sua frente. Não havia garantias de como aquilo funcionaria, mas naquele momento, David decidiu que essa era a única maneira de tentar manter a paz. A decisão foi tomada. O acordo seria formalizado, e as visitas começariam nas semanas seguintes. David sabia que a luta pela custódia ainda poderia voltar à tona, mas por enquanto ele havia encontrado um caminho que parecia ser o menos doloroso para todos. Os dias que se seguiram após o acordo formalizado foram silenciosos, mas tensos. David tentava manter a rotina normal para as crianças, enquanto internamente lidava com a mistura de incerteza e nervosismo. Ele sabia que o momento das visitas de Richard se aproximava, e embora tivesse feito sua escolha, o medo de que algo desse errado ainda o acompanhava. Ele se preparava para o pior, mesmo tentando ser otimista. No sábado, a primeira visita estava marcada. David arrumou a casa cuidando para que o ambiente estivesse o mais acolhedor possível. Ele não queria que as crianças sentissem a tensão que ele carregava, mas também não queria que Richard entrasse em um ambiente que pudesse fazer as crianças se sentirem desconfortáveis. A visita seria supervisionada, como acordado, com Frank presente, para garantir que tudo corresse da maneira correta. Na sala de estar, Aiden e Grace estavam sentados lado a lado no sofá, claramente ansiosos. Grace brincava com as pontas do cabelo, seu nervosismo evidente, enquanto Aiden mantinha um olhar mais fixo na televisão, mesmo sem prestar atenção ao que estava passando. Ethan e Emma, ainda jovens demais para entender a profundidade da situação, brincavam com seus blocos de montar no chão. David sentou-se à frente dos filhos, tentando projetar calma. Ele está vindo daqui a pouco, disse, sua voz gentil. Se vocês não se sentirem confortáveis, podem me dizer a qualquer momento, ok? Ninguém precisa forçar nada. Frank estará aqui também, apenas para garantir que tudo fique bem. Aiden olhou para o pai, e com uma maturidade que surpreendia David, assentiu. Vamos ficar bem, pai, mas é estranho. Grace não disse nada, apenas olhou para o pai com olhos grandes e incertos, enquanto os gêmeos continuavam em sua própria pequena bolha, alheios à tensão ao redor. Quando a campainha tocou, o som pareceu ecoar pela casa. David se levantou, engolindo em seco antes de caminhar até a porta. Ao abri-la, lá estava Richard, vestido de maneira casual, mas com a mesma postura elegante de sempre. Seus olhos revelavam uma mistura de nervosismo e expectativa, e por um breve momento, David se viu refletido naquele olhar. Talvez Richard estivesse tão apreensivo quanto ele. David, disse Richard, com um aceno cordial enquanto olhava por cima do ombro para Frank, que estava a alguns passos atrás. David deu passagem, permitindo que Richard entrasse na casa. O ambiente estava carregado de uma energia densa, enquanto Richard caminhava até a sala de estar. As crianças sentadas no sofá observavam-no com olhos curiosos, mas inseguros. Richard parou diante delas, e por um momento pareceu perdido. Ele sabia que deveria falar algo, mas as palavras pareciam lhe escapar. Foi Grace quem quebrou o silêncio primeiro, sua voz suave, quase sussurrada. Oi. Richard deu um sorriso hesitante, ajoelhando-se levemente para ficar mais próximo de sua altura. Oi, Grace. Como você está?
Ele olhou para os outros, seu sorriso tentando ser reconfortante. Oi, Aiden. Oi, Ethan e Emma. Aiden, com seu olhar mais sério, observou Richard com desconfiança. Você realmente é nosso pai? A pergunta, direta e sem rodeios, pegou Richard de surpresa. Ele hesitou por um segundo antes de responder, sua voz suave. Eu sou o pai biológico de vocês, Aiden. Mas eu sei que isso não me faz ser seu pai no jeito que você está acostumado. Eu não estive aqui antes e eu sei que isso é difícil de entender. A sala ficou em um silêncio tenso, enquanto as crianças processavam aquilo. Ethan e Emma, ainda brincando, não pareciam tão afetados. Grace, mais sensível, olhou para o chão, como se não soubesse ao certo o que sentir. E Aiden, embora desconfiado, parecia estar absorvendo cada palavra de Richard, tentando decidir o que pensar daquele homem que, de repente, havia surgido em suas vidas. David observava tudo de perto, mantendo-se calmo, mas com o coração acelerado. Ele sabia que esse momento era crucial. O silêncio foi finalmente interrompido por uma voz inesperada. Você quer brincar com a gente? Perguntou Ethan, segurando um de seus blocos coloridos em direção a Richard. Richard piscou, claramente pego de surpresa pela inocência do convite. Ele sorriu genuinamente tocado e se abaixou para ficar ao nível dos gêmeos. Eu adoraria brincar com vocês, Ethan, disse ele, pegando um dos blocos de montar. A tensão na sala começou a se dissipar levemente, enquanto Richard e os gêmeos começavam a construir uma pequena torre de blocos no chão. David e Frank trocaram olhares rápidos, e David soube que, pelo menos por enquanto, as coisas estavam sob controle. Grace finalmente se aproximou mais, sentando-se no chão ao lado dos gêmeos, mas sem dizer muito. Aiden permaneceu mais distante, observando Richard com olhos curiosos e analíticos, como se tentasse entender quem era esse homem e o que ele realmente queria. O tempo passou mais rápido do que David esperava, e antes que percebesse, a primeira visita estava terminando. Richard, apesar da tensão inicial, parecia ter conseguido se conectar, pelo menos um pouco, com os gêmeos, e de forma mais cautelosa, com Grace. Aiden, no entanto, continuava distante, e David sabia que o garoto levaria mais tempo para aceitar qualquer coisa. Quando Richard se levantou para ir embora, ele olhou para David com uma expressão de alívio misturada com incerteza. Obrigado por permitir isso, David. Eu sei que não é fácil para nenhum de nós. David apenas assentiu. Ainda estamos no começo, Richard, mas eu espero que possamos continuar de uma maneira que seja melhor para as crianças. Richard sorriu levemente antes de se virar para as crianças. Eu espero vê-los em breve. Se vocês quiserem. Ethan acenou entusiasticamente, enquanto Grace deu um tímido aceno de cabeça. Aiden não respondeu, mas seu olhar seguia Richard até a porta. Assim que Richard saiu e a porta se fechou, David se virou para os filhos. E então? Como foi para vocês? Grace deu de ombros, claramente ainda processando o que havia acontecido. Foi diferente. Ethan, por outro lado, já estava de volta aos blocos, sem dar muita importância. Ele é legal, papai. Aiden, sempre o mais observador, ficou em silêncio por um longo momento, antes de finalmente falar. Ainda não sei o que pensar. David assentiu, entendendo perfeitamente. Ele não pressionaria nenhum deles a aceitar ou rejeitar Richard de imediato. Eles precisariam de tempo, assim como ele. Naquela noite, depois que todos foram para a cama, David sentou-se sozinho na cozinha, tomando uma xícara de café enquanto refletia sobre o dia. As coisas não estavam nem perto de resolvidas, mas, pela primeira vez, ele sentiu que um pequeno passo havia sido dado. A rotina começou a mudar lentamente para a família Parker. As visitas de Richard se tornaram regulares, sempre supervisionadas e cuidadosamente planejadas para garantir que as crianças não fossem sobrecarregadas emocionalmente. O processo era lento, mas David percebeu que, pouco a pouco, os gêmeos Ethan e Emma estavam começando a se acostumar com a presença de Richard. Eles não faziam perguntas complicadas, talvez porque sua inocência os protegesse da complexidade da situação. Aiden, no entanto, mantinha-se mais distante, observando de longe sem jamais se aproximar demais.
Ele parecia dividido entre a curiosidade natural de um garoto que quer entender mais sobre suas origens e o sentimento de lealdade inabalável para com David. Para Aiden, Richard ainda era o estranho que, de repente, invadiu sua vida com a promessa de uma conexão biológica que ele não sabia se queria ou precisava. Grace, por outro lado, começava a se abrir um pouco mais. Ela era uma criança sensível, e talvez por isso estivesse mais disposta a dar uma chance àquele homem que, embora tivesse aparecido tardiamente, demonstrava um esforço sincero em conhecê-los. Durante uma das visitas, enquanto Richard ajudava os gêmeos a montar um quebra-cabeça, Grace se aproximou dele de maneira mais confiante. "Você já brincava de quebra-cabeça quando era criança?" Ela perguntou, a voz hesitante, mas curiosa. Richard olhou para ela, surpreso com a pergunta direta. Ele sorriu levemente. "Sim, eu brincava, mas na maioria das vezes eu não tinha com quem montar. Sou filho único, então muitas vezes eu acabava desistindo." Grace franziu a testa. "Eu não conseguiria. Sempre monto com o Aiden ou com os gêmeos. Acho que é mais divertido quando fazemos juntos." Richard assentiu, ainda sorrindo. "Eu concordo. Ter alguém para compartilhar esses momentos faz toda a diferença." David, que observava de longe, sentiu um aperto no peito. Ver Grace se abrindo para Richard era difícil. Por um lado, ele queria que seus filhos tivessem paz com a situação, mas por outro, a ideia de Richard formando laços com eles era uma realidade com a qual ele ainda lutava para aceitar. Uma noite, após uma dessas visitas, Aiden finalmente decidiu que era hora de falar. Ele havia mantido suas emoções guardadas, mas David podia perceber que seu filho estava se preparando para dizer algo. Quando o silêncio na casa se estabeleceu, Aiden se aproximou do pai na sala, seus olhos sérios e a testa franzida. "Pai, eu não gosto desse homem", disse Aiden sem rodeios. "Ele pode ser nosso pai biológico, mas ele não é como você. Ele parece tentar muito ser legal, mas eu não confio nele." David colocou a mão no ombro de Aiden, compreendendo completamente o que seu filho sentia. Ele próprio tinha dúvidas, mas também sabia que Richard estava tentando, de alguma forma, se redimir por sua ausência no passado. "Eu entendo, Aiden, e ninguém vai te forçar a gostar dele ou passar tempo com ele se você não quiser." Aiden olhou para o pai, a voz baixa, mas cheia de convicção. "Você é meu pai de verdade. Eu não quero outro." David puxou Aiden para um abraço apertado, sentindo a força e a sinceridade das palavras de seu filho. "E eu sou seu pai. Sempre serei. Não importa o que aconteça." Enquanto o relacionamento de Aiden com Richard continuava distante, Grace, por outro lado, mostrava um comportamento mais curioso. Ela fazia perguntas simples, mas importantes, como se estivesse tentando entender quem era aquele homem que, de repente, fazia parte de sua vida. A dinâmica entre os dois era lenta, quase cautelosa, mas havia algo surgindo ali que David não podia ignorar. Certo dia, Grace se aproximou de David enquanto ele lavava a louça, suas mãos pequenas segurando um desenho que ela havia feito. "Papai, posso te mostrar uma coisa?" David sorriu para ela, secando as mãos antes de pegar o desenho. Era uma imagem dela, Aiden, Ethan e Emma, todos sorrindo juntos sob um grande céu azul. David estava lá também, com seu tradicional boné de mecânico. No canto da folha, no entanto, havia um pequeno homem de terno, quase tímido, como se estivesse começando a entrar na imagem. "Quem é esse aqui?" perguntou David, já imaginando a resposta. Grace olhou para o desenho, seus olhos grandes e pensativos. "É o Richard. Eu sei que ele ainda não faz parte de tudo, mas ele está tentando, né?" David sentiu um nó se formar em sua garganta. A sabedoria de Grace sempre o surpreendia. "Sim, ele está tentando, Grace, e é normal você ter esses sentimentos. Não tem problema em ficar confusa." Grace assentiu, e David a puxou para um abraço apertado. Enquanto eles se abraçavam, David percebeu que, por mais difícil que fosse para ele, a maneira como seus filhos estavam processando tudo era tão importante quanto o que ele sentia. Eles tinham o direito de formar suas próprias opiniões e de tentar entender essa nova figura em suas vidas. Ele só precisava estar lá para guiá-los,
seja qual fosse o caminho que decidissem seguir. Nos dias seguintes, David notou que Richard estava cumprindo sua parte no acordo com integridade. Ele respeitava os limites e nunca forçava uma conexão que as crianças não estavam prontas para aceitar. Frank continuava supervisionando as visitas, sempre garantindo que o ambiente fosse seguro e que David tivesse total controle da situação. Entretanto, enquanto as coisas pareciam progredir de forma tranquila, uma tensão inesperada começou a surgir dentro de David. Ele começava a se perguntar se estava realmente pronto para ver seus filhos formarem laços com o homem que, por tanto tempo, havia sido uma figura de ameaça em sua mente. Será que Richard realmente merecia fazer parte da vida deles? Será que ele, David, estava sendo justo ao dar essa chance a Richard? Ou estava apenas cedendo a uma pressão interna para manter a paz? Essas dúvidas começaram a se manifestar em seus sonhos. Noites inquietas, em que David revivia memórias de Emily, questionando o que ela pensaria sobre toda a situação. Ele se perguntava se estava traindo a memória dela ao permitir que Richard entrasse na vida dos filhos que ele havia criado com tanto amor. O peso dessa responsabilidade o mantinha acordado, em silêncio, enquanto o resto da casa dormia. Finalmente, após uma noite particularmente difícil, David decidiu que precisava confrontar esses sentimentos. Ele procurou Frank e, sem hesitação, colocou todas as suas preocupações na mesa. Frank, não sei se estou fazendo a coisa certa. Eu continuo me perguntando se deixar Richard entrar na vida deles é o melhor caminho. Frank ouviu pacientemente e então respondeu com sua voz calma e firme. David, você está fazendo o que acha certo para seus filhos, e isso é o que importa. Dar a eles a chance de decidir e formar suas próprias opiniões é o papel mais difícil que você pode assumir como pai, mas é também o mais nobre. Não se esqueça disso. As palavras de Frank, embora reconfortantes, não apagavam totalmente as dúvidas de David, mas ele sabia que, acima de tudo, precisava estar presente como sempre esteve. Os desafios continuariam, mas, com o tempo, ele acreditava que sua família encontraria o caminho certo, mesmo que esse caminho fosse incerto e doloroso. O processo de aceitação e descoberta, tanto para ele quanto para seus filhos, estava apenas começando. As semanas que se seguiram foram cheias de pequenos avanços e retrocessos. As visitas de Richard continuaram, e cada uma delas trazia à tona uma nova camada de emoções tanto para as crianças quanto para David. Os gêmeos, Ethan e Emma, haviam rapidamente se acostumado com a presença de Richard, tratando-o como alguém que simplesmente fazia parte de suas brincadeiras. Grace, ainda cautelosa, começava a fazer perguntas mais profundas, tentando entender seu lugar nessa nova dinâmica. Aiden, no entanto, permanecia distante, observando tudo com olhos atentos e uma desconfiança que não parecia diminuir. Em uma tarde de domingo, David e as crianças estavam no quintal aproveitando o clima ameno. Aiden chutava uma bola de futebol com uma intensidade que denunciava seus sentimentos reprimidos, enquanto Grace pintava com aquarela em um canto da varanda. Ethan e Emma corriam ao redor de David, rindo alto. Ele sentia uma paz temporária naquele momento, uma tranquilidade que parecia ser um raro presente em meio ao caos emocional dos últimos meses. Foi então que o telefone de David tocou. Era Frank. Ele atendeu rapidamente, já esperando alguma notícia sobre os procedimentos com Richard. David, eu tenho algo importante para te contar, disse Frank, sua voz carregada de seriedade. Richard entrou em contato comigo. Ele tomou uma decisão. David sentiu o coração apertar. O que ele decidiu? Frank fez uma pausa antes de responder. Ele decidiu abrir mão de qualquer direito de visitação permanente. Ele disse que, após pensar muito, percebeu que não pode oferecer às crianças o que você oferece. Ele entende que você é o pai que eles precisam e quer que elas tenham a estabilidade que você construiu. Ele está desistindo. David ficou em silêncio, as palavras de Frank ecoando em sua mente. Ele não sabia como reagir de imediato. Uma parte dele sentiu alívio imediato, uma sensação de que a batalha finalmente havia acabado. Mas outra parte
A parte que havia começado a entender que talvez Richard quisesse o bem para os filhos, sentiu uma onda inesperada de empatia por aquele homem. Ele disse mais alguma coisa? Perguntou David, ainda tentando processar o que ouvira. Ele disse que gostaria de se despedir das crianças, se você permitir. Apenas uma última visita para garantir que elas saibam que ele se importa, mas que está fazendo o que é melhor para elas, explicou Frank. David respirou fundo, olhando para seus filhos, que ainda brincavam sem saber da grande decisão que acabara de ser tomada. Eu vou falar com eles. Se eles concordarem, ele pode vir. Naquela noite, depois de jantar, David reuniu os 4 filhos na sala e explicou a situação da maneira mais simples possível. Richard decidiu que não vai mais fazer parte das visitas, começou ele, sua voz calma, mas cheia de peso. Ele acha que o melhor para vocês é continuar com a vida que já temos, mas ele quer se despedir se vocês acharem que isso é algo que gostariam. Grace foi a primeira a responder, sua voz suave, mas determinada. Eu acho que seria bom dizer adeus. Assim, ninguém fica com dúvidas. Ethan e Emma, ainda muito pequenos para compreender a profundidade da situação, apenas acenaram com a cabeça, seguindo o exemplo da irmã mais velha. Aiden, no entanto, ficou em silêncio, olhando para o pai. David sabia que aquele seria o momento mais difícil para ele. Depois de alguns segundos, Aiden finalmente falou. Eu não preciso de uma despedida. Ele já se despediu quando decidiu não estar por perto antes. David entendeu a dor nas palavras de Aiden, mas ele também sabia que Richard precisava de algum encerramento, tanto quanto as crianças. Eu entendo, filho. Mas isso também é sobre como você se sente. E se mudar de ideia, estarei aqui. No dia da despedida, Richard chegou pontualmente, com uma expressão que misturava tristeza e aceitação. David o recebeu na porta, e os dois trocaram um olhar que, sem palavras, comunicava tudo o que era necessário. Richard sabia que aquela seria a última vez que veria as crianças, e isso parecia pesar sobre ele. Mas também havia um alívio em sua postura, como se ele finalmente tivesse encontrado paz em sua decisão. Grace foi a primeira a se aproximar. Ela o abraçou brevemente e Richard sorriu visivelmente emocionado. Você vai ser uma grande artista, Grace. Nunca pare de desenhar, ok? Ela assentiu, enxugando uma lágrima que teimava em cair. Ethan e Emma, ainda muito novos para entender completamente a despedida, o abraçaram sem cerimônia. Richard sorriu para eles, os olhos brilhando. Vocês são 2 pequenos incríveis. Cuide bem da sua irmã e do seu irmão mais velho, certo? E então, finalmente, ele se virou para Aiden, que estava mais afastado. O silêncio entre os dois era pesado, e por um momento, Richard pareceu hesitar. Aiden, eu sei que você não me deve nada, e sei que essa situação não é o que nenhum de nós queria. Mas eu quero que você saiba que sempre estarei torcendo por você, mesmo à distância. Aiden olhou para ele, a raiva misturada com confusão. Você poderia ter ficado, poderia ter tentado antes. Richard assentiu, compreendendo. Eu sei, e lamento por não ter sido o homem que vocês precisavam naquela época. Mas agora, estou tentando fazer a coisa certa, mesmo que seja tarde. Aiden não disse mais nada, e Richard respeitou o silêncio. Ele sabia que o garoto precisava de tempo, talvez mais tempo do que ele poderia dar. Quando Richard finalmente saiu, David sentiu uma onda de emoções. Ele havia vencido a batalha, mas não sentia orgulho ou triunfo. Havia uma sensação de encerramento, sim, mas também a aceitação de que, às vezes, as decisões mais difíceis são aquelas que deixam todos com cicatrizes. Naquela noite, David e seus filhos ficaram juntos na sala, jogando um jogo de tabuleiro e rindo das pequenas bobagens do dia. Aiden, apesar de ainda parecer distante, começou a se soltar, finalmente permitindo que o fardo da dúvida e da raiva começasse a se dissipar. Com o tempo, as crianças seguiram em frente, e Richard tornou-se uma memória distante. Um fantasma que, embora tenha mexido com a vida deles, não conseguiu destruir o que era mais importante. David, por sua vez, soube que o verdadeiro amor, aquele que é construído no cuidado, no sacrifício e na presença constante, era o que realmente importava.
Ele e seus 4 filhos seguiram suas vidas, mais unidos do que nunca, certos de que, independentemente de qualquer obstáculo, a família que haviam construído era inquebrável. E assim, a história de David, Aiden, Grace, Ethan e Emma não terminou com uma vitória retumbante ou com uma derrota amarga, mas com algo muito mais valioso: a certeza de que o verdadeiro amor nunca é imposto, mas sim conquistado.